Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui num tema específico aqui pra gente, né? Então, que é como estudar atualidades. Quer fazer um roteiro que dá pra utilizar para os temas que a gente já tá vendo, dá pra utilizar para qualquer tema, né? Para qualquer área. E é uma coisa que acaba sendo de um jeito ou de outro sendo cobrada em processos seletivos, em vestibulares, concursos, enfim, qualquer coisa que a pessoa vá trabalhar na vida, né? Então, É, é um vídeo mais curto do que o habitual, eu prometo. E a gente vai reconhecer esses temas aqui, tá bom? Então, como estudar atualidades? Antes de tudo, vamos pensar na definição do termo atualidades, né? Então, ou seja, a gente trata como conjunto de conhecimentos atuais, ou seja, coisas do momento, né? Aí, no caso, qualidade daquilo que acompanha o momento presente. Então, quando você está falando na atualidade, tal coisa acontece. Então, a tecnologia melhora, enfim, notícias atuais, né? Então, e assim, essas definições eu retirei elas do dicionário. Então, você vai pegar num dicionário, atualidade, você vai encontrar isso aqui. Aí vem a pergunta: por que é a geografia que aborda atualidades, né? Geralmente, assim, sempre que você vai ver atualidades assim, você vai ver um professor de geografia, você vai ver isso empurrado na aula de geografia, em processos, em programas e tal. Então, por que é a geografia? Na verdade, atualidades deveria ser um tema tratado em todas as áreas, todas as disciplinas. Porque, afinal de contas, você tem fatos da atualidade que representam coisas do momento, coisas antigas. Então, por exemplo, você tem lá um cometa passando, assim, um meteoro, alguma coisa assim. Não vai ser a geografia que vai conseguir abordar, vai ser a física, um processo, tem algumas coisas. Então assim, todas as matérias deveriam abordar, mas acaba sendo um destaque maior para a geografia e o conteúdo também, ele acaba ajudando para elaborar a redação e tudo mais. Então assim, como que se estuda atualidades? Então, vamos lá. Para você estudar atualidades, você tem que observar, sim, uma primeira coisa é a observação dos temas que estão mais presentes no noticiário no dia a dia, né? Então, mesmo nas redes sociais, então páginas lá tudo. Só que assim, do mesmo jeito que você tem conteúdos muito interessantes, você também tem muita porcaria. Então, tem que saber filtrar um pouquinho. Então, nas redes sociais, então é melhor que você evite aquela postagem de WhatsApp em que tem um print mal feito da tela, print assim, que pega tudo pela metade, aquela coisa assim, só o título e o subtítulo, e depois vê o cara mandando um áudio que vai reclamar lá, sendo que na verdade ele só leu o título e o subtítulo. Ele não leu a reportagem, ele não viu nada que tá lá e tá lá reclamando. Não passa nem o link. Só pra falar e aí tem o trouxa que vai cair junto. Mas enfim. Então você pegue de portais de notícias, tudo mais. Aí evitar aquele papo assim. Isso também aqui ajuda a evitar fake news também, né? Porque, convenhamos, tem o povo caindo umas coisas também, mas deixa pra lá. Então, o que vocês vão fazer? Selecionou um assunto para abordar, você vai procurar diferentes pontos de vista. Mais de um ponto de vista desse tema. Então, reportagem. Então, por exemplo, se você pegou uma reportagem lá, é do G1. Tá, você vai pegar também, você pega uma do UOL, você pega do Terra, você pega de outros caminhos, assim. Então, diferentemente de comunicação, às vezes você viu na TV, vê no jornal também, vê na internet, enfim. Diferentes autores, né? Ou seja, porque daí em muitos casos você vai ter posicionamentos diferentes, né? Então você vai ter outras coisas. Então, e aí você destaca os pontos em comum e os pontos onde você tem discordâncias, onde há diferenças nesses assuntos, ou seja, pontos em que falam o mesmo caminho, porque se vários pontos de vista estão falando da mesma coisa, até que há um bom fundamento. E aí nas discordâncias você vê o que faz mais sentido, o que faz menos sentido, enfim. E aí você forma a sua opinião. E aí você constrói uma opinião sobre isso. É importante ter opinião. Claro, ela não pode ofuscar os fatos, né? Você pode concordar ou não, mas você não pode simplesmente ignorar. Aí eu tenho um exemplo aqui para a gente abordar, que é um tema que está na atualidade, principalmente agora nos tempos da pandemia, né? Então, que é a questão das vacinas.
A favor ou contra? Eu acho que a minha opinião ela vai ficar presente durante a fala aqui, então eu não vai ter um slide falando da opinião, mas vamos lá. Então, assim, que é uma discussão que tem a moda sempre, e você tem fatos que vão trazendo tudo isso, né? Então, vamos lá. Primeiro a favor aqui. Então, eu juntei aqui 5 fatos, né, a favor, que é assim. Então, quando você toma vacina, você está blindando o seu organismo contra doenças. Ou seja, você está se protegendo. Você, com a vacinação, você praticamente elimina doenças contagiosas, surtos, né? Praticamente porque é impossível, porque depende de vários programas, de formas diferentes, custos, qualidades, enfim. Mas, por exemplo, você tem surtos que antes eram doenças que eram complicadíssimas, hoje você tem surtos controlados porque você tem coisas. Então, por exemplo, a febre amarela, você não tinha tido casos até alguns anos atrás, que houve uma certa explosão de casos porque houve uma diminuição, sarampo também, enfim, varíola, que vão ter no caso. Quando você se vacina, você também não está se protegendo, está protegendo as pessoas em volta de você também, porque se você está se protegendo, você pega a vacina, você vai lá e consegue se proteger. E você não contamina pessoas em volta de você também. Então, é uma proteção coletiva. Quando você toma uma vacina, o custo de aplicação dessa vacina é muito menor do que se você tiver que se tratar da doença. Então, por exemplo, da pandemia. Agora, no momento, a gente ainda não tem a vacina, mas quando tiver a vacina, tomar a vacina vai ser muito mais barato do que todo o tratamento para conter os sintomas, né? E assim, e não há riscos. Qualquer vacina tem um protocolo muito rigoroso de funcionamento para, seja, para ela chegar em você, já aconteceu muita coisa antes. Então, ou seja, ninguém vai dar um negócio que tem riscos, né? A fonte dessas informações todas está aqui nesse blog que eu tá aqui com o link aqui embaixo. E você tem outras páginas que fazem o mesmo caminho. Aí nós temos o contra, o movimento contrário. Que aí o que acontece? Foi até difícil de achar tudo isso num lugar só, tanto é que tem 3 fontes aqui para eu conseguir ter o mesmo tanto de elementos dos que eu tive a favor para ser justo. Mas vamos lá. Que é a presença de metais nas doses. Ou seja, você tem uma quantidade assim, de alumínio, de alguns outros materiais assim, não tóxicos, tá, gente? Em doses irrisórias, pequenas. Pensa assim, você está tomando 3 ml do negócio. Quanto que vai ter isso, né? Então, aí eles falam de efeitos colaterais graves, ou seja, que é a questão da reação adversa, né? Então, por exemplo, você tomar um medicamento, só que você tem contraindicação, efeito colateral. Mas ele, como ele combate e você vai ter um médico acompanhando, fica mais fácil. Só que assim, você acaba tendo, então você vai tratar para uma coisa e você vai ter outra. E isso é ruim. Uma sobrecarga de imunização, porque a maioria das vacinas que a gente toma é quando somos crianças. Entende? E aí esses defensores do movimento anti-vacina alegam que o corpo fica sobrecarregado. Ou seja, que daí ele não vai conseguir dar conta de criar anticorpos para tudo isso. Aí, um dos pilares do movimento é aumento nos casos de autismo, né, que tem a ver com com a imunização, com a vacina, né, com as vacinas. E os interesses políticos, né, porque sempre tem alguém interessado nisso, né? Então, sempre, ou seja, uma vacina ela ocorre porque o governo ou determinadas entidades querem alguma coisa, interesses financeiros, aquela coisa toda, né? Então, mas assim, eu precisei pegar em 3 links, assim, 2 de posicionamentos e um de uma reportagem em que levantaram coisas. Então você precisa ver como é difícil encontrar movimentos e as pessoas acreditam nisso porque tem sempre um idiota para falar que as pessoas não são obrigadas a tomar vacina ou que isso, aquilo, outro, porque todas aquelas questões, ou seja, é praticamente jogar dinheiro fora, né? Bom, acho que minha opinião ficou bem clara, né? Mas tudo bem. A atividade, gente, para a gente fechar aqui, é selecionar um tema da atualidade, de qualquer disciplina, de qualquer coisa, e apresente os pontos de vista, citando sempre as fontes, pessoal.
Nada de meme de WhatsApp e nem coisas assim aleatórias. Tem que ter, ou porque alguém, não sei quem falou, não. Tem que ter a fonte, uma coisa pra gente ver. Destacar os pontos comuns e discordâncias, né, desses argumentos. Aí vocês colocam a opinião de vocês e pode fazer de qualquer jeito, gente. Sim, num texto, pode usar o formulário, pode usar a forma que for, tendo a opinião de vocês, tendo um desses pontos de vista embasada neles. Então, assim, pode mandar nos e-mails, né, que está aqui embaixo, também estava lá no primeiro slide. Usar o formulário e é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Isso, e tenha um bom proveito, porque nossa próxima atividade que terá uma temática diferente, tá bom, gente? Até mais, abraços a todos.